Olá, meu nome é Natasha Holanda, da Caminho Advogados Associados, e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre contratos, dando início ao nosso projeto Entenda Direito, agora na versão de vídeo. Bom, os contratos eles estão no nosso dia a dia quando nós nem percebemos. Por exemplo, quando nós vamos a um shopping e pagamos o estacionamento, quando nós comemos um lanche e você está realizando ali um contrato de compra e venda. Então, se ele está tanto no nosso dia a dia, é necessário que nós entendamos um pouco mais do que se trata. O contrato ele nada mais é do que um acordo de vontades. E quando nós falamos um acordo de vontades, estamos falando de duas ou mais pessoas. Esse contrato ele pode ser de uma forma verbal ou de uma forma escrita. E nesse caso, geralmente quando nós estamos falando de questões mais complexas, como por exemplo a compra de um carro, a contratação de um plano de saúde, geralmente nós utilizamos a versão escrita desse contrato para que traga assim mais segurança jurídica entre as partes. Bom, continuando a falar um pouco sobre essa importância dos contratos, vocês podem estar perguntando, mas e se o contrato pode ser verbal? Por que tem essa necessidade muitas vezes de ter um instrumento escrito dessa relação jurídica? Essa questão de ser escrita, essa necessidade de ser escrito, ela se mostra muito maior quando nós estamos tratando de relações que envolvem uma maior complexidade, como por exemplo, uma compra de um carro, a compra de uma casa, que você vai levar um pouco mais de tempo, que vai haver um desdobramento muito mais longo para que você termine essa relação. Então é importante você saber com quem você contratou, por quanto tempo você contratou, se há alguma multa, alguma penalidade por você descumprir determinadas cláusulas desse contrato e, sobretudo, ele se torna uma prova dessa relação contratual, evitando muitas vezes litígios judiciais que vão levar anos e anos justamente porque você não fez uma formalização daquela relação jurídica estabelecida anteriormente. Então, apesar dessa forma livre estabelecida pelo Código Civil, nós temos algumas exceções em que o Código mesmo nos exige uma forma especial, também chamada de forma solene. Isso nós podemos verificar nos contratos, por exemplo, de doação ou um contrato de fiança, em que o Código nos exige a forma escrita. Nesses casos em que há uma forma especial, uma forma prescrita no Código, nós podemos falar em forma solene ou forma especial única, em que o Código nos dá apenas uma possibilidade, uma forma de contrato, e também nós temos as formas múltiplas, em que, dentre as possibilidades que nos são apresentadas, nós podemos escolher qualquer uma delas que haverá validade. Mas, de forma geral, nós não podemos esquecer dois pontos muito importantes, que todos os contratos, sejam eles verbais, sejam eles escritos, sejam eles em uma forma prescrita ou não, eles devem ser guiados pela boa-fé objetiva e pela função social desse contrato que deve ser desempenhado, para que ele seja efetivamente válido no campo fático. Vamos ver quais são as cláusulas essenciais de um contrato. Como nós vimos, os contratos eles são em regra livres, então você vai estipular, contanto que seja lícito, que seja possível pela lei, você vai estipular aquela sua realidade e são diversas as cláusulas, mas existem algumas cláusulas que são necessárias para que você tenha um contrato muito mais seguro para as partes contratantes. E dentre elas nós podemos citar a necessidade de observância da capacidade daquela parte que está contratando. Isso é muito importante quando se fala de uma empresa, uma pessoa jurídica, em que é necessário ver se aquela pessoa que está representando a empresa realmente ela está habilitada, ela está com capacidade para tanto. Nós podemos também falar do objeto. O objeto ele é o coração do contrato. Ele é aquilo que realmente está sendo ali negociado entre as partes. Esse objeto ele tem que ser lícito,
Ele tem que ser um objeto possível e ele tem que ser determinado ou pelo menos pode ser determinável em alguns tipos de contrato. Também nós temos que estabelecer uma cláusula que fale sobre prazo. Em geral, as pessoas não contratam para sempre. Esse prazo ele pode ser determinado. Nesse caso, é importante haver uma cláusula em que há uma possibilidade de renovar esse contrato. Um prazo indeterminado, nesse caso já uma outra cláusula é essencial ser colocada. É a possibilidade de se terminar, extinguir essa relação contratual diante de determinados fatos, determinadas ocorrências. Nós também temos que determinar o preço. Nessa questão, é necessário observar que o Código Civil ele estabelece a regra como sendo que o preço deve ser estabelecido em moeda nacional, atualmente o real. A exceção são contratos em que se trata de comércio exterior, em que uma das partes reside em outro país, observando-se que a locação, mesmo que a outra parte resida em outro país, ela sempre deve ser em moeda nacional. A cláusula penal. O que é a cláusula penal? É aquele quando você vai estabelecer alguma penalidade pelo descumprimento desse contrato. Essa cláusula penal ela abarca os juros e ela abarca a multa. Por último, e qual é a possibilidade de término desse contrato? Nós temos duas: a resilição, quando uma ou as duas partes querem extinguir essa relação, e nós temos a resolução, que é quando há o descumprimento de alguma parte do estabelecido ou de qualquer cláusula ali estabelecida que impede a continuidade do contrato. Nesse caso, é importante haver uma reparação por perdas e danos, multas, juros e, dependendo da questão, através de pagamento de honorários advocatícios.